Bom dia, meus amores, como vocês estão? Hoje é dia 1º de junho de 2021, primeiro dia do mês, né? Mês novo, e nós estamos aí com bastante vontade de aprender, de conhecer mais, né? E para começar a nossa aulinha, a aula de português, nós vamos aí falar um pouquinho sobre o livro Meu Avô Africano, que é a história do Vitor Iori, que aprende muito com seu avô, né, na época da escravidão, que viveu, né, na época da escravidão no Brasil. E aí nós vamos conhecer também um pouquinho sobre a África, que é o continente de onde vieram os negros africanos, né, para o Brasil como escravos. Depois nós vamos também aprender sobre muitas curiosidades sobre uma árvore muito interessante que é o baobá, tá? Então vamos lá começar nossa aulinha, pegue aí o seu material e bora lá começar. Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira, dia 1º de junho de 2021. Hoje nós teremos aula de português, vamos conhecer um pouquinho aí falar um pouquinho sobre a cultura africana, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades, né, dessa árvore tão interessante aí que é o baobá. Nós vamos também em matemática trabalhar com subtração com trocas. Depois nós vamos trabalhar em história, como é administrado o município. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre a administração do município, como é feito e por quem é feito, tá certo? No caderno de português vocês vão colocar a data, né, o cabeçalho, e no livro de português, na página 132, nós vamos trabalhar um pouquinho conhecer um pouquinho da África e também algumas curiosidades sobre a árvore do baobá, tá? Depois fazer as atividades do final da página 132. Na página 132 do livro, nós vamos conhecer um pouquinho do livro Meu Avô Africano e também algumas curiosidades sobre o baobá. Este é o livro Meu Avô Africano. O livro conta a história de um garoto chamado Vitor Iori, que descobre que a vinda dos africanos ao Brasil foi bem diferente da dos imigrantes europeus. Ele aprende com seu avôzinho a história de seus antepassados, como era a vida no período da escravidão, a origem de seu nome e descobre a importância de preservar as raízes de seu povo. Com a ajuda de sua tia e de seu avô, Vitor apresenta na escola um trabalho que será uma verdadeira aula sobre a riqueza da cultura africana. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse continente africano, né, que é de onde vieram os escravos para o Brasil. Bom, já que o livro fala da África, então vamos conhecer um pouquinho da África. Ela é um dos 6 continentes da Terra, do planeta Terra, tá? Então, olha, olhando aí esse desenho que eu estou mostrando para vocês, tudo que está em azul a gente já falou que é água, e o que não está em azul é terra. Então, são os continentes do planeta Terra. Ou seja, nós temos aí 6 continentes: a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Mas hoje nós vamos falar sobre a África, porque é da África que vieram muitos escravos para o Brasil, né? Então vocês vão ver aí, olha, que a África está bem próxima aí do Brasil, né? Olhando dessa forma aí, né? Lógico que não é tão perto, mas vocês estão percebendo aí a facilidade de se trazer, né, escravos para o Brasil. Há diversas curiosidades sobre o baobá. A principal delas é referente ao tamanho do seu tronco, que começa largo e vai se estreitando em direção ao topo. Em formato semelhante a um cone, seus galhos chegam a ficar até 9 meses sem folha, criando um visual único. O seu tronco oco, além de ser resistente, é um grande reservatório natural de água, com capacidade para armazenar até 120 mil litros durante os períodos da chuva, e o que faz com que ela seja chamada de árvore garrafa. O baobá é uma árvore versátil, pois pode ser aproveitada de diversas maneiras. Seus frutos, chamados de mucua, são ricos em vitamina C, potássio e cálcio. Já a casca é utilizada na produção de cordas e tecidos.
Isso sem falar em suas folhas que contêm propriedades medicinais e servem também como tempero. Esta é a flor do baobá e o morcego é responsável pela polinização da árvore. Bom, e finalizando a nossa aula de português, eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas hoje, né? E nós vamos aí esperar pela próxima aulinha, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima aula.